Oi, pessoal. Bom, o meu caso que aconteceu quando eu tava grávida, eu tinha acabado de entrar para um trabalho novo, que era num café shop e dentro de um prédio de empresários. E dentro de um mês e meio eu era a melhor funcionária, o gerente me elogiava, dizia que ia começar a me treinar para poder ser supervisor, enfim. Quando então foi descobrir que eu tava grávida. E aí eu informei ele que eu tava grávida. E a partir daí começou todo o transtorno. Ele fazia muita pressão psicológica comigo, me mandava ficar fazendo o serviço muito mais rápido do que eu já fazia. Ele chegou a falar pra mim que eu não precisava trabalhar, que aqui no governo, aqui em Londres tem os benefícios que eu podia falar pro governo que eu tava grávida e eles iam me pagar para eu ficar em casa e assim ele contrataria outros funcionários. O que mais? Na cozinha, era muito grande a cozinha e tinha todos as estantes com os estoques de comida. E ele me falava assim que quando eu estivesse parada era pra ficar andando em círculo, correndo na cozinha pra fazer exercício, que grávida tinha que fazer exercício, não podia ficar parada. Quando eu fiz o ultrassom, o primeiro ultrassom, que deu a estimativa de que meu filho iria nascer entre dia 25 e 26 de fevereiro, ele perguntou pra mim como foi o ultrassom, se estava tudo certo, que dia que ia nascer. Daí eu falei pra ele que a estimativa era pra dia 20, 25, 26. E a partir do dia 25 em diante. Aí ele falou assim pra mim, por que não nasce no dia 31 de fevereiro? Como todo mundo sabe, não existe 31 de fevereiro. Ou seja, ele quer dizer que, tomara que não nasça o seu filho. E ele me fazia pegar peso, várias coisas. Só que aí eu fiquei muito ruim, porque a gente, grávida já fica muito sensível. E até eu procurei uma ajuda de um advogado. Procurei informações, saber se ele realmente poderia fazer isso, o que ele estava fazendo comigo, toda essa pressão psicológica, para que eu pudesse pedir conta do trabalho para ele poder colocar outra pessoa. E aí tem toda uma regra aqui, né, em Londres, todo um cuidado com as grávidas, inclusive com crianças, mas muitas vezes a gente não sabe, assim como eu não sabia. E eu fui informada pelo advogado. Aí o advogado escreveu uma carta notificando a empresa, e essa carta foi direto pro gerente do RH da empresa. O gerente mesmo não sabia, ele só ficou sabendo depois que o próprio gerente dele notificou ele. E, então na carta estava notificando tudo que ele estava fazendo comigo, e haveria uma reunião, e depois dessa reunião, se ele continuasse fazendo isso, então a gente iria entrar com um processo contra ele. E no dia que teve a reunião, veio todos os gerentes da empresa, todos os supervisores dele. E ele ficou bem surpreso, ele não imaginava que eu fosse fazer isso. Que eu fosse procurar ajuda, né? E aí depois ele ficou fazendo ceninha, dizendo que, foi brincadeira que eu fiz com você. Mas por que você não conversou comigo? Que você tava se sentindo pressionada, que você tava se sentindo assim ou assado. E aí, a partir de então, uma outra coisa que as empresas nunca te falam, os seus direitos. A partir de então, a empresa tomou todo o cuidado comigo. Chegaram, sentaram comigo, informaram todos os meus direitos, todos os meus deveres. Ficaram à disposição, até me ofereceram cadeira, porque na realidade a grávida ela tem direito, se você trabalha o dia todo em pé, você tem direito de pedir uma cadeira, e no momento que você se sente cansado, você pode sentar e descansar. Só que eu não sabia disso, eu fui saber a partir do momento que eu procurei os meus direitos, e aí a empresa tomou cuidado, porque eles viram que se o gerente não parasse, ou qualquer outro motivo, eu já estava com um advogado em cima, então o advogado iria entrar com um processo contra eles. E foi assim, a minha licença maternidade foi tudo bem. Com 7 meses e meio eu entrei de licença maternidade, o que geralmente também tem um prazo para você entrar. Mas se você está se sentindo muito cansada antes, ou porque o peso da barriga, ou muito estressado, você escreve uma carta dizendo que quer entrar de licença maternidade por esses motivos. E a empresa tem que te dar licença maternidade a partir do momento que você precisa. Então aí sim, eles me deram as férias, foi tudo certo. Mas ele abusou muito, com certeza. Ele me fazia pegar peso, queria que eu limpasse, produtos de limpeza que são todos muito fortes, ele queria que eu ficasse limpando as coisas. Pegava os galões de comida, muito pesado também.
Mas depois que eu procurei os meus direitos, tudo ocorreu muito bem. Ele ficou bem esperto. Acho que ele nunca mais fez isso com ninguém, acredito eu. Não tive mais lá, depois da licença maternidade eu não voltei a trabalhar lá, depois eu comecei a trabalhar por conta própria. Então eu não sei como foi depois. Mas o meu conselho, a minha dica é, a partir do momento que descobriu que tá grávida, procure seus direitos no governo, leia sobre, porque tem muitos direitos que a gente tem, mas muitos a gente não sabe, assim como eu não sabia. E eles aproveitam mesmo, eles aproveitam que vocês não têm informação, que a gente não tem informação, por não ser daqui, por ser de fora, mesmo morando aqui em Londres há 6 anos já, eu não sabia disso. E então eles aproveitam. Tchau, tchau.